Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo esse vídeo. Eu, nesse dia, gostaria de compartilhar algum versículo da Palavra de Deus com você. E nessa ocasião, eu gostaria de compartilhar o livro de Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 10. A parte B do versículo que diz assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que eu quero falar com você nesse dia é sobre você perder uma luta. Eu gostaria que você soubesse que perder uma luta é preparação para ganhar uma guerra. Novamente, perder uma luta é preparação para ganhar uma guerra. Porque muitas vezes entramos numa guerra e achamos que vai ser fácil ou não preparamos tanto para essa guerra. E aí perdemos a luta. Então vemos que não é fácil e começamos a nos preparar de uma maneira mais robusta para vencermos a guerra. É como um campeonato, né? Eu vou fazer comparações aí para você possa entender. E depois entraremos diretamente na Bíblia sobre isso. Mas, para ficar um pouco claro para você, talvez que não tenha muita intimidade com a Bíblia, mas eu gostaria então de fazer uma comparação para você possa entender. Houve um caso, por exemplo, de um campeonato mundial, né, Copa do Mundo, né, em que uma seleção, a seleção da Argentina, entrou em campo, no primeiro jogo deles, eles perderam. Entretanto, o comentário que se via é que essa seleção seria eliminada na primeira fase. Perderam o primeiro jogo, já entraram perdendo o primeiro jogo, mas, por final, essa seleção foi a campeã do mundo. Como pode, né? Começou o campeonato, perdeu e foi a campeã do mundo. E quem ganhou quase todos os jogos acabou não sendo campeão desse campeonato. Então, é que eu quero informar para você. Ah, mas você quer ver isso à luz da Bíblia? Porque talvez você, no dia de hoje, está muito triste, talvez esteja até revoltado, porque perdeu uma luta. Então, eu vou entrar à luz da Bíblia e clarear para você, para que você possa entender. A Bíblia relata sobre Esaú e Jacó. Diz a Bíblia que eles brigavam no ventre, porque o que nascesse primeiro teria o direito à primogenitura. E aí brigaram. Quem ganhou a guerra? Esaú. Esaú ganhou a guerra, nasceu primeiro. Mas diz a Bíblia que, segurando no calcanhar de Esaú, nasceu Jacó. Segurando no calcanhar de Esaú, nasceu Jacó. Mas e agora? Já era uma guerra perdida, já era uma luta perdida para Jacó. Não era uma luta perdida para Jacó? Era uma luta perdida, porque já nasceu. E quem nasceu primeiro? Esaú. Ah, desisti. Perdi a guerra. Já perdi uma luta. A primogenitura só vai ser dada quando estiver próximo ao fim do dia do meu pai. E agora? Ao fim do dia de Isaac. E agora? Como que vamos fazer? Já nasceu primeiro, Esaú já nasceu primeiro. Mas Jacó montou uma estratégia. Eu não me dou por vencido. Eu não me dou por vencido. Jacó, qualquer um podia chegar para ele, mas Jacó, não adianta mais brigar, você já perdeu, Jacó. Já nasceu primeiro seu irmão.
mas a bênção da primogenitura ainda não veio. A guerra ainda não está terminada. A guerra ainda não está perdida. E aí que ele faz? Prepara lá o prato de lentilha, e seu irmão está lá cansado do campo, vou deixar esse pratinho prontinho aqui. Aí deixa o prato prontinho, lá com a lentilha cheirosa. Seu irmão chega do campo, cansado, com fome. Ô, Jacó, me arruma um pouco dessa lentilha aí, Jacó. Não, eu troco. Mas você quer trocar por quê? Eu quero a bênção da primogenitura. Eu quero a bênção da primogenitura. A guerra ainda não acabou. Seu irmão, deixa pra lá esse negócio. Eu tô só com fome, eu quero um momento, eu quero descobrir agora. Pô, isso é pra mim agora, eu tô com fome. Tá aí, tá bom. Fica pra você a primogenitura. Parece uma coisa tão banal, né? Aí, não tem como o pai vai abençoar eu mesmo. Estou se enganando. Um pensando que está enganando o outro. Aí vai lá, come a lentilha, essa boreia toda. Chega próximo à época da primogenitura. Vai lá, Jacó, engana seu pai e recebe a bênção da primogenitura. Quando Isaú chegou, já era. E perdeu a guerra. Agora não tem a segunda bênção, não tem mais jeito. Já era, perdeu. Está entendendo, meu amigo? Está entendendo, meu irmão? Eu queria dizer para você o seguinte, eu queria que você entendesse que perder uma luta não significa perder uma guerra. Eu vou te citar outro exemplo muito interessante. Nasceu um filho que era muito querido. Nasceu um filho que era muito querido. E quem era? Era José. José abençoado. José recebe a túnica. Jacó é abençoado, é querido pelo pai. E seus irmãos não aceitavam aquilo. Vamos dar um jeito. Foram lá, um certo dia, armaram uma para José, jogaram José numa cisterna, venderam José como escravo, pronto. Mas José não seria abençoado? José perdeu a luta, saiu do convívio da família, vendido como escravo, foi parar na cadeia. Mas sabe o que acontece? Lá na cadeia, Deus dá um sonho ao rei. Ninguém consegue interpretar. Manda chamar ele. E sabe o que acontece? Ele interpreta um sonho do caminho da vitória dele, de vencer a guerra. Ele ainda não morreu, ele estava vivo. E quando a vida ainda não terminou a guerra. Enquanto você estiver vivo, ainda não terminou a guerra. Repita, enquanto eu estiver vivo, ainda não terminou a guerra. Você está na luta. Ele tinha perdido a luta. Tinha sido vendido como escravo, visto pelo pai como morto. E agora há uma fome na cidade, vão até onde José está, e quando chega lá, José é governador da cidade, José é quem coordena aquilo ali, é o braço direito do rei. Seus irmãos chegam, precisam do alimento, precisam passar por José. E que acontece, afinal de tudo isso, José, como governador,
continua sendo exaltado, e todos os irmãos têm que se prostrar diante de José, tanto como seus pais, e reconhecer que Deus o tinha exaltado. Agora José poderia até morrer, porque Deus já tinha feito ele ganhar a guerra. Aleluia! Quer mais exemplo bíblico? Penina e Ana. Penina tinha filho, era bom para Eucana, porque Eucana queria filho. A mulher teria que gerar, e Ana não gerava. Por isso, Ana chorava muito, porque não tinha condições de gerar. Perdeu a guerra. Ela queria ter filho. E quem tinha filho era sua adversária, que zombava dela. E ela orava, chorava. Mas o que aconteceu? Um certo dia, Deus abriu a madre de Ana. E Ana teve um filho. Rei, sacerdote e juiz. Teve seu filho Samuel. Ela não tinha perdido a guerra. Ela não tinha perdido a luta, ela tinha perdido a luta para Penina. Mas a guerra ainda não tinha acabado. A guerra acabou, sim, quando ela gerou a Samuel. E agora, ela era reconhecida. Agora, o seu filho era um homem muito importante. Tinha perdido uma luta, mas não tinha perdido a guerra. A guerra, Ana venceu. Eu vou dizer mais um. Faraó, israelita. Faraó era rei, humilhava os israelitas. Israelitas clamavam a Deus, choravam. Quem tinha vencido a guerra? Quem tinha vencido a luta? Quem tinha vencido a luta era Faraó. Faraó rei, Faraó vencido a luta, e agora o israelita não sou nada. Só que o israelita tinha um Deus todo-poderoso. E Deus pega e prova Faraó, e manda 10 pragas. Faraó não resiste e tem que conceder a saída do israelita de Egito. Ele sai do Egito. E eles começam a ver Deus pelejando por eles. Aparece o Mar Vermelho. Eles vencem o Mar Vermelho. Os exércitos de Faraó morrem. E agora eles chegaram do outro lado. Quem venceu a guerra? Os israelitas. Não foi o exército de Faraó? Não, foi o israelita. Mas eles não estão perdendo, passaram muitos anos lá escravo. Mas quem venceu a guerra foi o israelita. Preparo para vencer a guerra. A perda de uma luta, preparo para vencer a guerra. Aleluia! Os adversários de Daniel ficavam perturbados porque Daniel orava a Deus. Aquilo irritava os adversários. Mas daí, o que aconteceu? Ele pega e clama a Deus. Ele pega e clama a Deus. E quando ele clama a Deus, não há adversário que vence. Mas o adversário, mas fez um decreto, olha,
prende todo o que tiverem, prenda todos que tiverem orando. Faça um decreto, rei. E o rei fez o decreto. Tudo bem. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Todos que tiveram orando serão presos. Daniel foi pego orando, jogado na cova dos leões. Mas quem venceu a guerra foi quem? Daniel. Ele perdeu uma luta. Ele estava orando a Deus e foi preso. Mas ele venceu a guerra. Ele venceu a guerra porque ele orava a Deus. Então, a perda de uma luta. De uma luta não significa a perda de uma guerra. Amém? E podia citar mais exemplos. Mas eu gostaria de agora orar por você. Amantíssimo Deus e maravilhoso Pai. Eu clamo por a vida dessa pessoa que nesse momento está angustiada por ter perdido uma luta. Mas, Senhor, a sua palavra está mostrando ser fiel até a morte, da tirei a coroa da vida. E entendemos, Senhor, que a guerra só acaba quando a pessoa morre. E por isso, Senhor, damos em seu nome a bênção e a vitória. Queremos, Senhor, no seu nome, que essas vidas serão transformadas em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe.